Trump quer o nosso Pix. Coluna Braga está no ar. Boa tarde para você. Enquanto a gente vai começando aqui, ouça Johannes Pachelbel. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre Pix, algumas palavras sobre isso. Enquanto isso a gente vai ouvindo o Canon in Ré, ou Canon in D, se preferir, de Johannes Pachelbel. Essa é a minha preferida. Deixa eu até colocar aqui pertinho, para ver se dá para você ouvir um pouquinho melhor. Essa é uma das músicas clássicas que mais tocam com profundidade. Você pode meditar com alegria e profundidade numa música dessa, que você vai ficar muito bem, com certeza. Olha, a gente está vendo aí a briga tarifária, a guerra tarifária, que o sujeito chamado Pato Donald Trump está brigando com o Brasil, usando vários argumentos. Eles estão fazendo igual ele, né? O Trump está fazendo igual quando tentaram derrubar Dilma, conseguiram, né, derrubar Dilma. Eles precisavam derrubar ela de alguma maneira, alguma coisa eles tinham que descobrir, eles tinham que inventar, eles tinham que fazer, eles tinham que ter motivo para derrubar a Dilma. A gente sabia, ou a gente ficou sabendo, não é que não sabia, né? É que ficou claro depois que era por causa do petróleo, que os Estados Unidos queriam o pré-sal brasileiro, venderam a Petrobras com uma total irresponsabilidade. Michel Temer, que assumiu o poder, vendeu o nosso petróleo, ou praticamente doou para os Estados Unidos, e também a Petrobras. Fatiaram a Petrobras, destruíram a empresa e venderam. Então você pode até pensar que não, mas sim, venderam a Petrobras, e foi um desastre completamente. 70% do dinheiro que era para ser vindo, né, do lucro do petróleo, era para ser dedicado à saúde e educação no Brasil. Sabe com quem ficou esse dinheiro? Com os Estados Unidos. Pois é, Estados Unidos levaram o dinheiro que era para o Brasil. Que legal, agora você ficou feliz, né? Que bacana. Então, depois o traidor ainda, o Temer, e depois o outro traidor, que é o Bolsonaro, tentaram vender a Embraer, a terceira maior empresa do mundo de aviação, e o Brasil é um dos 3, 4, 5 países do mundo capazes de fazer avião. Os caras tentaram vender. Teve algum problema e a empresa foi devolvida. Mas você percebe a burrice que alguns políticos têm? O pior de tudo é você saber que tem gente que vota nesses caras, e pior ainda é saber que tem gente que apoia esses caras nesse tipo de atitude. Mas fala, meu, isso é patriotismo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Pix, vamos ler aqui um pouquinho. Olha só, para começar, siga as nossas hashtags, hashtag segue o Braga, e você vai acompanhar tudo ou quase tudo que nós lançamos aqui na TV Campo Grande desde 2020, 2021, sei lá, quando inventei essa hashtag. A TV Campo Grande está no ar desde 2019, desde abril de 2019, tá? E a hashtag Coluna Braga, que é específica para esse programa aqui. Então, desde a origem do Pix, né, que foi criado aqui no Brasil, é claro que tem observações, estudos baseados em outras formas de pagamentos por aí, como da Tailândia, por exemplo, tá? Só que são diferentes disso e são cobrados, né? Então tem outras formas. E o Brasil foi desenvolvendo isso aqui, e aí acabou sendo lançado, se não me engano, em 2020, que foi lançado o Pix da forma como a gente conhece, gratuito, que tira o dólar da jogada, e no primeiro momento ninguém está preocupado com dólar. A ideia é uma forma de pagamento aqui dentro do Brasil. Então, desde que o Pix foi criado, foram 65 trilhões de reais, com T de tapioca, como diz o Ciro Gomes, movimentados aqui no Brasil. Então, se você colocar uma taxa de 0,1%, você vai ter um lucro de 65 bilhões de reais. Se a gente puser uma taxa absolutamente mínima de 0,1%, isso aí. Você percebe quanto dinheiro essas empresas estadunidenses de cobrança estão deixando de ganhar? Mastercard, Visa, entre outras aí que existem, eu não vou saber dizer porque eu não me interesso por isso. Você percebe quanto dinheiro eles estão deixando de ganhar? Você entendeu por que o Trump está tão bravinho com o Brasil?
Ah, é por causa do Bolsonaro. Ah, é por causa do... assim, que o Brasil tem desequilíbrio na economia, fugiu o tema agora, mas assim, na compra e venda da balança comercial. Só que na balança comercial eles têm superávit, eles ganham mais. Em 15 anos são 465 bilhões, ou algo parecido com isso, que eles ganharam em cima de nós nessa balança comercial. Então não tem como falar que o Brasil está tendo assim, tem desequilíbrio pro lado deles. Então eles estão ganhando isso aí, a gente não, a gente está perdendo, né? Claro que perda é uma coisa relativa aí. Mas então, um dos problemas é justamente esse, olha só. Eles estão querendo ganhar um dinheiro que não é deles, não pertence a eles. Pertence a nós, é dinheiro nosso, é dinheiro brasileiro. Então, continuando a minha leitura aqui, espera que deu. Você percebe que os estadunidenses estão perdendo, né? Estão perdendo não, estão deixando de ganhar. Vamos lá. Então, o Tarcísio de Freitas, que é o governador do Brasil, o governador do estado de São Paulo, né? Ele sugeriu deixar a ideologia de lado. Olha que coisa romântica. Eu achei tão bonito, né? Aquele vozeirão, vamos deixar a ideologia de lado. Que legal, vamos deixar a ideologia de lado. E sugeriu ceder às chantagens de Trump e aceitar as tarifas de 50% que o Trump está querendo enfiar em nós. Ele quer que o Brasil fique com as duas mãos e com os dois joelhos no chão, enquanto ele vem com essas tarifas querendo enfiar no Brasil. Parece romântico isso? Aí a gente viu depois, né, o que essa coisa de a gente tem que deixar a ideologia de lado. Ideologia, ele está sugerindo o que mesmo? O senhor Tarcísio, é importante que a gente fale com palavras claras para que todo mundo entenda. Porque falar para o cercadinho é um negócio que não vale muito a pena. Então, o que seria isso? Seria deixar as pessoas, o inelegível, deixar as pessoas que promoveram, tentaram, né, dar um novo golpe. Olha, deram um golpe na Dilma em 2016. Em 2023 já tentaram de novo. Você vê como o Brasil vive de golpe em golpe e nosso país não consegue evoluir por causa desses golpes dados por quem mesmo? Teoria da conspiração, teoria da conspiração. Gente, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa deixar de ser capacho, deixar de ser tão bonzinho, né? Bonzinho quer dizer bobo mesmo, né? E acordar para a vida, entender que o nosso país não evolui. Não é porque a gente não tem a condição de evoluir, é porque existem pessoas, e essas pessoas são dos Estados Unidos, que vivem nos prejudicando, e elas vivem criando situações que atrapalham a vida da gente. Então agora o presidente daquele país quer que a gente dê anistia, né, aos golpistas, aos novos golpistas, ou pelo menos tentaram fazer isso, para que eles fiquem livres e vivam aí uma vida... Vida o quê? Para que volte a ser reeleito, como foi reeleito lá nos Estados Unidos e agora o presidente está aí criando essa problemática toda? É isso que o Tarcísio quis dizer? Olha, no pensamento dele, nós podemos sim colocar os dois joelhos no chão e as duas mãos no chão. E aí você, né, você entende o que eu quero dizer. Então, como assim, Tarcísio? Ele precisa deixar mais claro, né? Jogar as palavras de forma ampla, assim, de forma tão aberta, assim, é a mesma coisa que falar que precisamos acreditar em algo, nós precisamos acreditar, nós precisamos parar com essa ideologia e negociar. Olha, acreditar em algo quer dizer o quê? Quer dizer o quê mesmo? Eu vou deixar para você que está me ouvindo tentar responder. O que significa a palavra acreditar? Você sabe o que significa a palavra acreditar? Não, você não sabe. Você pensa que sabe, mas na verdade você não sabe. Então, quando joga essas coisas assim, eu acredito em Deus, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, ou nessa situação nós precisamos acreditar, gente, a gente precisa largar de ser bobo. A gente brasileiro é muito bobo, a gente não tem informação, porque a gente fica o tempo inteiro na novela, vendo futebol, né? Então é legal ver futebol, eu também gosto. Novela, né? Eu gosto muito da parte artística, toda a iluminação, tudo aquilo ali, eu acho lindo, eu acho espetacular. Eu de certa forma sou do meio, né? Sou do artístico também. Mas a gente precisa sair da alienação
e começar a acordar para que as coisas estão acontecendo. Então, jogar palavras amplas sem dizer o que significa exatamente é querer que a gente seja capacho total, né? Mas aí sem jamais dizer o que esse algo significa. No fim das contas, ninguém sabe sequer o que a palavra acreditar significa. Ou seja, Tarcísio vem com esse discurso vazio, cheio de nada, cheio de coisa alguma, e quer que o governo fique de 4 patas em frente ao Trump. O Tarcísio e os Bolsonaro querem que entreguemos as nossas terras raras. Você percebeu como as coisas começam a ficar claras? O Trump está interessado nas terras raras. O Bolsonaro, para ele, é só mais uma desculpa. É só mais um motivo que ele está procurando motivos para atacar o Brasil de várias formas possíveis, e vamos torcer para que isso não aconteça. Patriotas, vocês que se dizem patriotas e patriotas de verdade, vocês que são verdadeiros patriotas, vamos torcer para que esse tipo de coisa não aconteça, mas pode ser que ele queira atacar o Brasil com armas também. Você viu que eles quiseram colocar os PEC da vida aqui, os chamados crime organizado e tudo mais das favelas e tal, como terroristas. Por quê? Porque assim isso justificaria uma invasão militar dele aqui nas nossas terras. Você percebe como o governo tem que ser muito esperto para pegar no ar essas coisinhas que eles jogam, senão a gente vira capacho, e aí depois que eles colocarem as forças, as tropas deles aqui dentro, encherem a nossa terra de mísseis, colocarem aqui dentro, colocar soldados aqui dentro, eles já invadiram, né? Quer dizer, então não. A gente tem que ter um jogo de cintura assim, muito grande. Felizmente, este governo que aí está, tem esse jogo de cintura, né? O que eles querem é isso. Você percebeu, então, só para a gente enfatizar aqui, que o nosso petróleo, na verdade não é nosso petróleo, eles levaram tudo já. E as nossas refinarias, acabaram com as nossas refinarias. Então você paga mais caro na gasolina, por quê? Porque simplesmente depois que o Lula saiu, que entrou o Temer, Dilma saiu, que entrou o Temer e Bolsonaro, eles acabaram com as refinarias. Então você paga muito mais caro na gasolina, por quê? Por causa disso. Porque as nossas empresas, assim, o Brasil foi sendo desindustrializado e tudo foi virando fazenda. Você percebe como o Brasil virou uma gigantesca fazenda e não consegue deixar de ser isso? É isso. Aí, entregaram o pré-sal, a Petrobras, de graça para os Estados Unidos, e só por Deus, né, não conseguiram vender a Embraer. A Embraer, que é a terceira maior do mundo, ficou parada em algum negócio ali, eu não sei explicar exatamente o que foi que aconteceu, mas parou a negociação e devolveram a Embraer para o Brasil. E é simplesmente a terceira maior do mundo. Se a Boeing, que estava comprando, comprasse realmente, ela seria a primeira do mundo. A Airbus da França seria a segunda, mas sem a menor chance de alcançar a Boeing. Seria tão superior que nenhuma outra empresa conseguiria alcançar, né? E aí nós brasileiros iríamos virar o quê? Sem terras raras, sem ouro, né? Já levaram todo o nosso ouro, sem tantas coisas boas que a gente tem, sem empresas poderosas, a gente iria virar o quê? Uma gigantesca fazenda cheia de agrotóxicos, e até o dia em que ninguém mais no mundo iria querer comprar de nós. Por quê? Porque simplesmente todos os nossos produtos do agro estariam tão cheios de agrotóxicos, cheios de veneno, que ninguém mais iria comprar, né? Então, para quem ainda não me conhece, sou Braga, e para quem já me conhece, sou Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual, e essa aqui é a sua Coluna Braga. Hashtag segue o Braga, hashtag Coluna Braga. Obrigado pela audiência, até a próxima.